O Via Justiça de hoje é sobre as mudanças recentes nas leis de trânsito com multas mais pesadas contra as infrações. Nossos convidados, o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Augusto Jacó Neto. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. As multas para as infrações de trânsito ficaram mais caras a partir de 1º de novembro. Nós vamos começar falando sobre som alto em carros nas ruas. A multa é de quase R$200 para quem perturbar o sossego público. Desembargador, o que prevê a resolução sobre som alto nos carros? O que o senhor destaca dessas mudanças recentes? Nós havíamos de convir o seguinte: o que leva uma pessoa a instalar uma aparelhagem cara daquela que às vezes vale muito mais que o próprio carro, senão o ato de se apresentar em público e chamando para si toda a atenção. Só que há uma questão que é de muita relevância na minha percepção, que é o fato de que o interesse público se sobrepõe ao privado. Então isso é um componente a se determinar que o Estado intervenha nesse tipo de situação. E essa intervenção ela deve ser de modo a que realmente faça com que a pessoa que transgride a lei seja submissa à lei. Porque uma coisa é você colocar no seu aparelho de som que o carro já traz uma música do seu gosto, mas você, no seu ambiente restrito no interior do veículo, usufruir dessa música, ouvir agradavelmente. Outra coisa é você colocar aquela aparelhagem imensa no carro e sair pela rua, impondo inclusive às pessoas por onde se passa, ouvir aquele mesmo conteúdo que às vezes não agrada às outras pessoas. E sem considerar que o problema não está no gosto ou no mau gosto, se me permite, quanto ao conteúdo da música. Mas muitas das vezes é o ato de agressão ao direito das pessoas, das outras pessoas, em razão de que pessoas idosas em casa, pessoas doentes, hospitais, escolas, prédios públicos, hospitais. Esse é o grande problema dessa transgressão. Doutor Augusto, por que o CONTRAN decidiu punir com mais rigor os chamados infratores do som? Porque a lei já falava, né, numa punição, a lei anterior. É interessante o que diz o desembargador, e muito a propósito, a vida em sociedade, ela tem dois lados. O direito do cidadão e o outro, o direito do seu colega de sociedade. Nesse caso do som, eu acho o maior absurdo do mundo. E não é direito do Estado de punir, é obrigação do Estado de punir o indivíduo que transgride o direito do cidadão ao lado. Porque essas aparelhagens de sons, não sei se todos concordam comigo, mas o carro ao lado, que está ao lado desses carros, treme todo. É um negócio ensurdecedor. Então é obrigação do Estado punir, e com gravidade. Eu até acho que só a penalidade, a pena de multa, é pouco. Deveria ser apreendido o carro e processado o indivíduo. Mas não estava dando certo essa punição anterior, porque já existia. Não estava dando certo. Que precisava do decibelímetro. Pois é, mas acontece que não é isso. Acontece é que o nosso Estado, ele não está preparado com as leis que tem para aplicá-las. Não tem esse problema de decímetro. Se o agente policial, já ouvindo aquele som, ele leva para o DETRAN, para um órgão de perícia, para avaliar a tonalidade, o grau de potência desse carro. Com a nova lei caiu o decibelímetro? Sim. Pode até ter caído, não importa.
Mas é questão de prova. Isso não precisa de ser, naquele momento, o guarda ter um decímetro e virar e falar assim, não, você está transgredindo. Não. Leva o carro Apreende e faz a perícia. e faz o teste lá na hora. Exato. Agora, só que nós, o Estado, não está preparado, como em vários outros setores, não está preparado para defender o cidadão. O senhor concorda com isso, desembargador? Perfeitamente. Observe o seguinte, se nós tomarmos por analogia a questão do bafômetro, o etilômetro, o que é que nós temos? A pessoa não está obrigada a produzir prova contra si. Mas observe o seguinte, o fato dela não estar nessa condição, isso não impede de se ter outros meios para poder se aferir o seu estado etílico. Isso até está na lei, né? Está na lei, mas veio depois. Veio depois. Depois. Exatamente. Veio depois de uma decisão, inclusive, do STJ. Do STJ. Porque abriu outras possibilidades de prova, porque ficar restrito ao sopro do etilômetro, a pessoa se recusava, ponto. Nós vamos falar mais sobre isso. Agora, no eu tenho bloco, uma observação com relação a esse detalhe. Eu sou contra. Contra a tolerância zero do álcool. Por uma razão simples. Nós três aqui, se tomarmos um copo de cerveja, já mostra lá. você tem uma reação. Desembargador outra e eu outra. Verdade. Cada um tem uma capacidade de assimilar o álcool e que não vai afetar o seu modo de dirigir ou vai prejudicar o cidadão. No segundo bloco nós vamos falar mais sobre essa questão do álcool, mas Ótimo. vamos voltar no som. Quais eram as dificuldades de conter a infração do som alto a partir da resolução anterior? Era exatamente o decibelímetro. Era uma variação técnica, como a do etilômetro. Por isso eu puxei uma coisa com a outra. Sim. E o decibelímetro caiu, então? Caiu, e por essa constatação auditiva do agente de fiscalização. Então agora é o agente só na constatação. E não há dúvida nenhuma, basta ver o tipo de equipamento que nós sabemos a potencialidade dele para efeito de gerar esse volume imenso de reprodução do som. Eu pergunto para os senhores, psicologicamente, como explicar a altura exagerada do som pelo motorista? Por que tem necessidade de se exibir com o som na maior altura? Auto-ego ou super-ego. Exatamente. Eu tenho um detalhe, um fato que aconteceu comigo. Eu fui contratado para defender 2 cidadãos na comarca de Esmeralda. Pararam na porta do prédio, eu entrei dentro do carro. Quando eu entrei dentro do carro, eu falei, não, vou atrás. O motorista entrou. Já estou imaginando. Ligou o som. Eu falei, com licença, abra a porta e desci. Eu falei, não é possível. Você vai com esse som dessa altura? Eu não vou. Você vai sozinho. Esse som alto significa o quê? Empoderamento? Não, exato, eu não sei. Exibicionismo? Exibicionismo? Ele queria que eu suportasse o som que tremia o carro todo até Esmeralda. Eu chegava lá doido. Mas por que não ali, ué? Pois é. Mas por que não respeita hospitais e residências? Não respeitam ninguém. Isso é cultural, então? É cultural. Eu gostaria só de fazer uma pequena intervenção, doutor, nessa perspectiva de cultural. Hoje as pessoas perderam seus referenciais, seus valores, princípios, por defeito de formação, até mesmo no âmbito familiar. Exatamente. Não há respeito. Não há mais essa cultura de preservação de valores, de princípios. De forma de moralidade, respeito. Submissão. As pessoas hoje praticam as infrações mais graves no trânsito e dê um toque na buzina para ver. Imediatamente a mão fica do lado de fora e a linguagem de dedos. Exatamente. Né? A pior delas, no meu entendimento. Agride as pessoas. E no próximo bloco eu quero saber dos senhores a questão da música pornográfica na maior altura. Nossa Senhora, isso aí é o pior. Vê a Justiça faz um rápido intervalo e voltamos em seguida.
Ouvir a Justiça e as mudanças recentes nas leis de trânsito, multas mais pesadas a partir de 1º de novembro. Participam do programa o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Augusto Jacó Neto. Então, como eu disse no bloco anterior, músicas com letra pornográfica é comum de ser ouvida nos carros de consumo altíssimo. Eu pergunto para os senhores, o que leva uma pessoa a fazer com que todos tenham que ouvir aquela pornografia? O que o senhor acha, doutor José do Carmo? Tenho para mim que ninguém pode avaliar o gosto alheio, porque gosto não se discute, se lamenta. E esse é um caso de lamentação. Porque quando nós estamos diante de um contexto desse, a pessoa ela quer realmente chamar a atenção, seu foco das atenções. Mostrar para os amigos. Pouco importando o que as outras pessoas estão pensando a seu respeito. Só como bem colocou o doutor Augusto na sua intervenção inicial, o Estado tem o dever de punir, sim. E essa questão que ele enfoca também da alteridade, quer dizer, o outro, nós vivemos em sociedade. Desde Aristóteles tem esse conceito de que o homem é um animal político. Só que muitas das vezes estamos sendo mais políticos, ou talvez uma outra perspectiva, mais animais que políticos, e isso é muito sério. Porque sem fazer uma apologia e sem também dizer que quem faz isso é o irracional, não é nessa perspectiva. É na perspectiva de que as pessoas estão mais interessadas em si mesmas que no outro, que na sociedade. Para você ter ideia, em época de campanha política, eu já tive situação, quando estava no TRE, auxiliando a presidência e o vice-presidente na corregedoria eleitoral, de ir em certas comarcas, certas zonas eleitorais, ele encontrar esse tipo de veículo fazendo propaganda política pela cidade, muitas das vezes dirigida até por menores. Então, quando nós vemos uma situação dessa, nós estamos vendo que, na verdade, e aí então o enfoque é esse, há um desafio ao Estado. Mas qual que seria o desafio? Censura contra essa letra pornográfica? Não, no sentido de enfrentamento ao Estado, do aparelhamento estatal. Então o Estado tem que dar uma resposta à altura, porque ou é o Estado ou é o transgressor. Fica nessa perspectiva na minha avaliação. Eu já acho, eu vou além. Eu acho que isso é crime. E é crime que deveria ser punido criminalmente pelo Código Penal. E que muitos chamam Código Penal, mas seria Código Criminal. Sim. Porque faz referência ao crime e não à pena. A pena é consequência. Mas crime contra o pudor público, gente. Tem que prender, autuar em flagrante. Por isso que os senhores dizem que o Estado não está Exato. respondendo à altura como deveria. É o que ele falou. Só estou completando que isso é crime. De quanto foi o reajuste geral para todas as punições financeiras previstas no Código de Trânsito brasileiro? O senhor sabe o total assim? Só 244%. De aumento? De aumento. 244%? Isso, porque já havia alguns anos sem ajustamento, reajuste ou atualização. E qual, por exemplo, a multa mais cara? Para qual infração seria? 3 mil e tanto. Então, de R$3 mil para quem é flagrado dirigindo alcoolizado. Alcoolizado. Cerca de R$3 mil? Sim. R$3 mil, mais ou menos. E mais, uma coisa muito interessante, é da sua área, mas está na lei, é a única infração que é punida de 3 modalidades. Prisão de 6 meses a 3 anos. A 3 anos. Multa. E restrição ao direito de dirigir. De dirigir. Por quanto tempo essa restrição? Desde o mínimo é 1 ano. No mínimo de 1 ano. Mínimo de 1 ano. ano. Era de 6 meses, passou para 1 ano. Então é um acirramento, essa exacerbação imensa na punição. Agora a questão, voltamos ao ponto. Entre outras alterações que foram feitas, é o poder de fiscalização do Estado, para dar efetividade à lei. Para não correr o risco de cair naquela história da lei que pega e da que não pega. Da letra morta, né? Da lei, né? Mas eu vou um pouquinho além. Existe um artigo da Constituição que obriga o Estado a dar educação. E o que está faltando para o nosso povo é educação. É aquela educação de berço que não continua, não forma o cidadão. Então ele não tem limites. Exato. Ele acha
que ele tem o direito e não importa se está ofendendo o seu companheiro. É só direitos sem deveres. Sem deveres, pois exatamente. É, falando e isso aí é o Estado que tem a obrigação de fazer. São os princípios, os valores da formação moral e familiar. Os senhores falaram do povo, vamos ouvir o que a população pensa sobre o aumento do preço da multa para quem for pego dirigindo alcoolizado. Quando você dirige alcoolizada, além de você colocar a sua vida em risco, você coloca a vida de outras pessoas em risco, pessoas que não têm nada a ver com as suas escolhas. O Estado tem que ter o seu papel de coibir, né, a infração. É melhor pagar do que morrer. Além de pagar a multa, devia ficar preso muitos anos também. Porque tirar uma vida, né? Meu irmão mesmo morreu há pouco tempo. Por isso. O que falta muito também é a educação no trânsito. Porque não adianta nada a gente cobrar um valor exorbitante, sendo que existe uma educação no trânsito, onde as pessoas não têm uma cultura. Mais do que aumentar, é para onde está indo. Porque se diz que está aumentando, que vai ser para melhorar o trânsito, e a gente não vê esse benefício. Agora, infelizmente, para o brasileiro, ele tem que sentir no bolso para ele tomar consciência. Esse valor, assim, estando um pouco alto, é muito difícil, assim, algumas pessoas conseguirem pagar, conseguirem arcar com essa dívida. Então, eu acho que devia ser revisto esse valor. Olha, eu resolveria a educação do motorista, no caso. A imprudência dele é que causa isso, entendeu? É igual os radares. Pode pôr 200 radares, se o cara for imprudente, vai continuar a mesma coisa. Aí vai resolver. Porque a pessoa, quando sente no bolso prejuízo, aí ela conscientiza que ela tem que usar com mais responsabilidade no trânsito. A análise dos senhores sobre a fala popular, mas eu pergunto, pesar no bolso ainda dá resultado em se tratando de trânsito? Doutor Augusto. Eu acho que só a classe média e baixa que sofre isso. O rico não. O rico, eu tenho dinheiro para pagar, então eu vou cometer a infração. É questão de educação. Por isso que eu falo, aquela moça que falou sobre a educação, aquele rapaz, corretíssimo. O Estado não está cumprindo o seu papel. Rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, desembargador. Concordo plenamente. É isso mesmo. A leitura que eu faço, que foi feita pelos entrevistados, é perfeita no nosso contexto social. O Vê Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Ouvir a Justiça e as mudanças recentes nas leis de trânsito com multas mais pesadas contra as infrações. Participando do programa, o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Augusto Jacó Vargas Neto. Sobre a lei seca, doutor Augusto, o que dizer sobre ela? Ela foi eficaz até aqui? Eu acredito que excedeu. Porque muitos desses que foram processados, que estão sendo processados, eles não causava perigo algum a ele próprio e ao seu semelhante no volante. Porque eu acredito que é o problema de grau de alcoolismo. É evidente que o sujeito embriagado ao volante, a probabilidade dele causar um acidente é muito grande. Mas e uma pessoa que habitualmente toma um vinho, chupa um bombom, come um bombom, esse jamais causará um acidente em razão daquele grau de bebida que ele ingeriu. Esse é o problema. Agora, evidentemente que em casos específicos, sim, foi eficiente, foi boa, porque, naturalmente, veja bem os caminhoneiros que vivem nessas estradas aí, que tomam as suas cervejas durante o trajeto. Esses, hoje estão limitados e diminuiu bastante o acidente
devido à injeção de bebida alcoólica. O uso de celular ao volante, desembargador, para quanto foi a multa? Como é que o senhor vê essa questão do uso de celular ao volante? A multa chegou a quase R$300. Mas a questão não está só na multa, está no fato de ter se transformado essa infração em gravíssima. 7 pontos na carteira, correspondente a um avanço de sinal. Para se ter ideia, esses dias estava chegando ao tribunal, numa curva, nas imediações já próximo, um cidadão com capacete no alto da cabeça, de moto possante, passando mensagem sem segurar no guidão da moto. Quando chegamos próximos, ele se desviou para aquele gesto abrupto. O risco do acidente é gravíssimo. Quantas vezes a gente vê isso acontecer no trânsito sem nenhum tipo de responsabilização? E volta ao ponto de que a materialidade do Estado, ou a condição material do Estado, para efeito de fiscalizar isso com eficiência. Porque nós sabemos que o Estado não é onipresente. E as coisas vão continuar acontecendo. Esse uso de celular parece que é um vício, né, doutor Augusto? É vício, eu acho que é vício, e isso é um absurdo, eu não gosto disso. Agora, interessante, os nossos agentes não estão preparados, porque eu já fui multado, porque o cordãozinho do meu óculos que segurava estava pendurado e o agente entendeu que eu estava fazendo uso do telefone celular. Então, os nossos agentes não estão preparados para aplicar a lei, porque ali ele é o delegado e é o juiz ao mesmo tempo, naquele momento. E o executor da medida. E o executor. Então, a importância dele na vida da sociedade é muito grande. Então, ele tem que ser muito mais preparado do que qualquer outro. E uma questão interessante, como é que se desconstitui o auto de infração? Não tem jeito. Não tem. A presunção é dele. A presunção. Eu trouxe até uma autuação minha, de um carro meu, estacionado em cima de uma passagem de pedestre, na rua Paulo Afonso, e ocasião em que eu estava em Brasília. E ninguém dirigia. Então o agente pegou a placa, por acaso, e anotou a minha placa e chegou lá em casa uma multa, sem retrato do carro, sem nada, e eu fui obrigado a pagar. Como que eu ia provar que não? São falhas, né? São falhas. Falhas então, graves. Falta de preparo do agente do trânsito. Desembargador, o que dizer sobre a impunidade dos infratores? Como os motoristas conseguem burlar as leis de trânsito? Pela própria má redação, má elaboração das leis. São chamadas brechas. E observe o seguinte, que quanto mais se tenta fechar, mais se escapa. É muito impressionante essa correlação de um ponto para o outro. E quem tem efetivamente o dever de respeitar, que são os motoristas, são os primeiros a transgredir, até por uma questão cultural. Imagine bem, num semáforo com radar fotográfico de avanço, aí há uma certa respeitabilidade. Mas fora disso... Excesso de velocidade, à vontade... Vamos viver a nossa vida, é o momento. Eu digo que é a formação do brasileiro, né? Sem dúvida. Quer levar vantagem em tudo. Criou isso. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Faltou comentar rapidamente sobre o farol baixo nas estradas durante o dia. O senhor, desembargador, com as suas considerações finais e esse tema. Sim, eu não sei há quantos anos eu ando com um carro de farol ligado, dentro da cidade, fora da cidade, não tenho essa preocupação. A grande questão é que esse gesto de andar com os faróis acesos é um fator de redução de acidente de trânsito. E as pessoas ainda não têm consciência disso. O que custa ligar o farol do carro? Não é um custo adicional por isso. Conclusão sobre as mudanças recentes nas leis de trânsito. Volta ao ponto da fiscalização, da efetividade da fiscalização. Esse é o nó górdio, seria? Exatamente, esse é o ponto. O senhor agora, doutor Augusto, as considerações finais? Interessante é que a primeira lei de trânsito do mundo foi na Inglaterra em 1886 e teve o nome de bandeira vermelha. O que significa isso?
a sinalização para quem está transitando ou o pedestre. Entendeu? Então, essa sinalização, o sujeito tinha que andar no carro com alguém com bandeira. Então, eu acho que as nossas leis precisam ser mais efetivas e ter gente preparadas para aplicá-las. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@magis.com.br e até o nosso próximo encontro.